Imagine uma arma que transforma o campo de batalha em um verdadeiro inferno, onde ninguém está seguro. Uma arma que não apenas destrói soldados inimigos, mas também causa uma destruição em massa de equipamentos, veículos e até mesmo cidades inteiras. Essa arma não é um pesadelo distante, é a bomba cluster, ou bomba de fragmentação, como também é conhecida. E o que torna essa arma tão aterrorizante? Bem, para começar, ela não é uma bomba comum. Dentro de seu invólucro, são armazenadas centenas, às vezes milhares, de pequenas bombas menores. E não pense que elas são menos letais. Essas bombas podem variar desde explosivos de fragmentação, até dispositivos incendiários, perfurantes, ou até mesmo carregadas com agentes químicos, dependendo da sua função. Uma vez lançada, essa arma se abre no ar e libera todas essas pequenas bombas em um raio que pode cobrir 30.000 metros quadrados. Para você ter uma ideia do que isso significa, imagine o tamanho de 4 campos de futebol sendo completamente devastados em questão de segundos. Soldados, tanques, veículos blindados. Tudo que estiver nesse raio de ação está em risco de ser destruído. E não é só o impacto da explosão que causa danos, mas os fragmentos de metal que se espalham a alta velocidade, capazes de dilacerar corpos e perfurar blindagens. O impacto psicológico e físico para quem sobrevive a esse tipo de ataque é devastador. Essas bombas podem ser lançadas de diversas formas, seja por tanques, artilharia ou mesmo por aeronaves. Quando lançadas, o invólucro principal se abre no ar, liberando essa chuva mortal de pequenos explosivos que, ao tocarem o solo, detonam com força brutal. E aqui está o problema. A quantidade de pequenos explosivos que caem em todas as direções torna quase impossível para qualquer sistema de defesa interceptar todos os alvos. As bombas menores espalham fragmentos letais em todas as direções, tornando extremamente difícil para quem está em campo escapar ileso. Além disso, muitos desses pequenos explosivos não detonam imediatamente ao tocar o solo. Isso significa que, ao final de um conflito, áreas inteiras podem permanecer minadas com bombas não detonadas, representando um perigo para civis por décadas. Essa é uma das razões pelas quais muitos países assinaram tratados para proibir o uso dessas armas. Mas, como veremos, isso não impediu que elas continuassem a ser usadas. A história das bombas cluster remonta à Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha desenvolveu o conceito de dividir uma grande bomba em múltiplos explosivos menores. No entanto, os avanços mais devastadores dessa tecnologia vieram com a Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos lançaram milhares dessas bombas sobre o Vietnã e o Laos, transformando florestas densas em campos abertos e infernos de fogo. Mas se você pensa que esse foi o auge do horror, está enganado. Durante a Guerra do Iraque, os militares dos Estados Unidos não apenas usaram essas bombas, mas as modificaram, incluindo pregos de aço entre os explosivos. Imagine a cena. Ao explodirem, esses pregos eram lançados a uma velocidade tão alta que perfuravam soldados, civis e qualquer coisa no caminho. Não havia como se proteger. Milhares de soldados iraquianos foram massacrados em questão de minutos, criando cenas de destruição tão aterrorizantes que muitos militares sobreviventes simplesmente se renderam, incapazes de continuar lutando em meio àquele caos. Durante a Guerra Civil Síria, foram relatados inúmeros casos de bombas cluster sendo usadas tanto pelas forças do governo sírio quanto por facções rebeldes. O resultado? Mortes em massa de civis. Crianças, que muitas vezes confundiam os pequenos explosivos não detonados com brinquedos, pagaram o preço mais alto. Em áreas rurais e urbanas, essas bombas permanecem no solo, prontas para explodir a qualquer momento, mesmo após o fim dos combates. Com uma arma tão devastadora, a pressão internacional para banir seu uso se intensificou ao longo das décadas. Em 2008, mais de 100 países assinaram a Convenção sobre Munições Cluster, comprometendo-se a proibir o uso, produção e armazenamento dessas armas. Entre os signatários estavam nações europeias, como Alemanha, Reino Unido e França, e várias outras potências militares. No entanto, 2 grandes atores globais recusaram-se a assinar o tratado, Estados Unidos e Rússia. E o motivo é claro: tanto os americanos quanto os russos mantêm estoques massivos de bombas cluster e continuam a vê-las como uma ferramenta essencial de seus arsenais. Em conflitos mais recentes, como a guerra na Ucrânia, há relatos contínuos do uso dessas armas, tanto por forças russas quanto ucranianas. E aqui entra a grande contradição. Enquanto o mundo condena o uso das bombas cluster, grandes potências continuam a usá-las ou a desenvolver versões ainda mais avançadas. Atualmente, países como Rússia, Síria e Arábia Saudita estão entre os maiores usuários conhecidos de bombas cluster. No conflito entre a Arábia Saudita e o Iêmen,
O uso dessas armas causou um verdadeiro desastre humanitário. Relatos de organizações de direitos humanos mostram que áreas civis, como mercados e vilarejos, foram devastadas por ataques aéreos que incluíam essas munições letais. Além disso, na guerra entre Azerbaijão e Armênia, as bombas cluster foram amplamente utilizadas por ambos os lados, causando um enorme sofrimento civil. Muitas vezes, essas bombas são lançadas em áreas onde não há nenhuma justificativa militar clara, o que levanta ainda mais questões sobre seu uso indiscriminado. Apesar da crescente condenação global, o uso das bombas cluster ainda não foi completamente erradicado. Muitas nações mantêm estoques dessas armas, e, embora alguns países tenham começado a destruir seus arsenais, o processo é lento. E o perigo não está apenas no presente. Com tantas bombas cluster ainda não detonadas em zonas de guerra antigas, como Laos, Camboja e Afeganistão, e agora Ucrânia, elas continuam a causar tragédias, décadas depois do fim dos conflitos. A verdadeira questão que fica é: até quando o mundo vai permitir que uma arma tão destrutiva continue a ser usada, mesmo quando seu impacto devastador é conhecido? Será que a busca pela superioridade militar justifica tamanha destruição? Enquanto essa resposta não vem, civis e soldados continuam a viver sob a sombra dessa arma mortal, sabendo que, a qualquer momento, uma bomba que já deveria ter sido banida pode cair do céu e transformar suas vidas para sempre. E é isso, pessoal. Se você ficou impactado com a devastação causada por essas armas, não deixe de compartilhar esse vídeo e levar esse conhecimento adiante. Nosso objetivo é trazer informações relevantes e surpreendentes sobre os conflitos ao redor do mundo. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe seu like. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.